Adivinha o que eu vou falar? Sobre alimentação, lógico, né? Mas vai ser uma palestrinha um pouquinho diferente. Vai ser, na verdade, só uma pontinha para que vocês fiquem curiosos e que vocês busquem conhecer um pouquinho mais. Quando eu falo de alimentação infantil, eu falo de quê? Da alimentação de crianças, da alimentação de adolescentes, da alimentação em geral que envolve os pequeninos, certo? Quantos aqui acreditam que isso é algo importante? Vamos lá, quem está dormindo acorda agora, porque eu vou fazer muita pergunta. Quantos acreditam que isso, a alimentação do seu filho, é o que determina a saúde dela para o resto da vida? Ótimo, perfeito. Então a gente vai ir direto ao ponto. Quando eu falo de alimentação, eu falo de algo para nutrir o nosso corpo. Eu falo de algo que a gente consome para trazer os benefícios e até mesmo explorar melhor as nossas capacidades. Que capacidades são essas? Nós comemos apenas para andar, engordar, emagrecer? Ou ela envolve a nossa capacidade mental também? Mental também. Então, o que eu como, pelo que vocês estão me falando, interfere tanto o meu físico como o mental. Na fase adulta, a gente tem muita consciência disso. Mas quando criança, muitas vezes, a gente não tem consciência de o que ela come vai interferir em que tipo de adulto ela vai ser e, principalmente, que tipo de cristão ele vai se desenvolver. Vamos falar um pouquinho de uma parte mais prática. Eu tenho que passar, né? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Eu quero que você, se você esqueceu hoje a pregação toda, que você não esqueça esses 2 capítulos. Eles são essenciais para você. Em Romanos capítulo 12, no versículo 1, versículo 2, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Vou repetir. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema que eu vou abordar hoje, ele fala sobre a alimentação, mas principalmente por esse conceito que nós temos. Quando nós falamos para qualquer pessoa de que religião você é, nós temos vários diferenciais, mas dentre eles existe o diferencial da alimentação. Geralmente você, se você não escutou, você vai escutar ainda, você é adventista, então quer dizer que você não come carne de porco, né? Ou que nós somos considerados diferenciados por ter uma alimentação diferenciada. Mas qual tem sido a realidade hoje? Será que realmente nós adventistas estamos tão diferenciados assim? Ou não? Ou será que nós apenas deixamos de comer um alimento para sobrecarregar o nosso corpo com outros alimentos? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Alimentação versus consequências. Muita gente pensa assim: Bianca, eu acho legal quando a gente lê a Bíblia. Eu acho muito importante quando a gente vai na igreja, quando a gente ora. Mas assim, o que eu como não interfere naquilo que eu sou. Será? Será que o que eu como realmente não interfere no que eu sou? A gente vai fazer um teste. Vamos lá, cadê minha ajudante? Minha ajudante é a Suzana. Eu gostaria que 2 irmãos bem fortes, daqueles bem fartão mesmo, viessem aqui na frente. 2 voluntários, só 2. Não precisa tanto assim, só 2. Já que ninguém foi, eu convido o Gerê. Cadê a cara de santo, Gerê? Eu convido o André. Os mais fortes da igreja. Eles foram selecionados os caras mais fortes da igreja. Uma lista de 100.
Certo? Fiquem aqui em cima. Eu vou fazer com vocês um experimento, certo? Vou tirar sangue. Mentira, não vai. Coloque sua mão para cima. Esse é o braço que tem mais força. Eixo. Eu vou contar até 3. Você vai fazer força e não vai deixar eu baixar o seu braço, tá? 1, 2, 3 e... Olha, ele é forte, gente. Ele é... 1, 2, 3 e... Muito forte. Vai lá. 1, 2, 3 e... Ele é mais forte. 1, 2, 3 e... Ótimo. Bom, para quem não conhece, isso daqui é um alimento que se chama açúcar, certo? O açúcar ele é consumido nas nossas casas. Geralmente a gente adoça suco, faz bolo, faz um monte de coisa. Nós vamos abrir esse pacote e eles vão consumir meia colher de açúcar. Meia colher de açúcar até um diabético pode estar consumindo, que não vai fazer diferença. Então, meia colher de açúcar, deixa eu ver o que eu faço com meia colher de açúcar. Não adoço nenhum suco, né? Mas... Vamos lá, vem pra cá. Não judia dele. Isso, pode comer. Vai, André, por favor. O bom é que isso vai ficar gravado. 2 caminhos. Ótimo. O açúcar. Vamos entender um pouquinho sobre o açúcar. O que é o açúcar? O açúcar ele é um principal, ele está envolvido aí nas principais doenças, principalmente as doenças infantis. Mas como isso pode acontecer? Qual é o efeito que o açúcar tem no organismo? Simples. Toda vez que a gente consome o açúcar, ele afeta ligeiramente, em questão distante, o nosso sistema imunológico e também as nossas reações. Querem ver? Coloca a sua mão para cima. Faça muita força e não deixe abaixar. 1, 2, 3 e... Agora 1, 2, 3 e... Vai lá, Gerê. Eu sei que você... 1, 2, 3 e... Gerê. Forte agora. É pra ser forte. 1, 2, 3 e... Por que vocês não conseguem erguer o braço? Tá fazendo força, André? Tá fazendo força, Gerê? Mas o corpo não responde. Pode sentar. A pergunta é, gente, se meia colher de açúcar ela é capaz de derrubar 2 homens deste tamanho, imagine o que isso faz com uma criança. Imagine o que isso afeta em uma criança. Eu vou falar para vocês as 7 doenças que mais envolvem a má alimentação dentro de uma família. A primeira dela que envolve é a obesidade. A obesidade é devido ao excesso de gordura, devido ao excesso de açúcar, o sedentarismo. Isso desenvolve uma patologia que hoje a gente considera normal, mas que não é normal, certo? Nós temos até um médico pediatra em algum lugar lá atrás que sabe também, que confirma que essa doença não é bonitinho, não é uma coisa saudável. Ela vai trazer consequências futuras. Existem alguns estudos que determinam que a alimentação de uma criança dos seus 3 anos aos 8 anos determina várias doenças crônicas, como câncer, coração, entre outras coisas mais. Certo? Anemia. A anemia ela é derivada de uma alimentação pobre ou muito menos, às vezes, deficiente. Por quê? Porque come até, nossa, mas eu como de tudo. Pode até comer, mas está comendo alguma coisa que está interferindo nessa absorção. E o que acontece com as crianças anêmicas? Sem ânimo, sem vontade de estudar, muitas vezes não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ler a lição, não conseguem sequer ir para a escola e aprender corretamente, certo? Nós temos também a diabetes, que era uma doença que era destinada a idosos ou pessoas com uma idade muito maior. E hoje a gente tem um quadro de diabetes em criança muito grande.
insônia, dificuldade de dormir, derivado a alimentos estimulantes, derivado à alimentação que a criança consome durante o dia, que à noite não vai deixar ela dormir, certo? Artrite, artrose, dores e os distúrbios alimentares, que são aqueles distúrbios que acontecem como bulimia, como anorexia, quando a criança ela tem algum tipo de ação derivada da alimentação. Minha pergunta para os pais: uma criança, ela tem condições de determinar o que ela come? Não. Ok. Se ela não tem condições de determinar o que ela come e as doenças que ela está desenvolvendo são pelo aquilo que ela está comendo, de quem é a culpa? Dos pais. Há um tempo atrás, eu estava em um cliente e eu presenciei uma cena muito bacana. Eu presenciei a cena de uma mãe indo no mercado com o seu filho. E lá no hortifruti ela foi, pegou um brócolis lindo, maravilhoso e colocou no carrinho. Imediatamente a criança falou assim: nem pensar, eu não vou comer isso. Pasmem, a mãe tirou o brócolis do carrinho, deixou e perguntou: o que você quer comer? E ela falou: eu quero comer nuggets. E ela foi lá então, pegou o nuggets e levou. Muitas vezes, gente, na facilidade ou na vaidade que a gente tem de querer fazer pratos elaborados, ou querer fazer coisas práticas porque não temos tempos, ou porque é trabalhoso demais descascar um legume, cozinhar, outra já vem processada, é só colocar água, coisa parecida, estamos dando para as crianças algo que não vai fazer bem para a sua saúde. E incrível que pareça, que muitas crianças determinam o que a família inteira vai comer. Existem situações onde os pais permitem que a criança determine até mesmo o que os adultos vão comer. Porque a mãe fala assim: já que ele não vai comer alface, então nem vou fazer alface. Então todo mundo vai comer sem alface. Isso é muito errado. Por quê? Porque ela desenvolve hábitos ruins, hábitos que não vão fazer de maneira nenhuma nada positivo na vida dela. Quando a gente fala de educação, a educação ela vem com princípios, ela vem com educação social, mas ela também deveria vir com a educação nutricional. Aquilo que eu sou quando criança, eu vou herdar, eu vou levar. Eu lembro muito bem de uma situação, quando eu era criança. Bom, eu não gosto de mamão, meu marido sabe que eu não gosto muito dessa fruta, eu acho que ela... eu não gosto dela. Enfim, mas quando eu era criança, o meu pai sentava na mesa e me obrigava a comer mamão. Falava: você vai comer mamão, porque mamão é bom para o intestino, porque mamão era aquilo. E na tentativa de fazer ele parar, eu pegava o mamão e comia rapidinho para poder sair dali. Ok, fiquei adulta, né? Fui morar sozinha, me casei. Adivinha o que eu compro na minha lista de compras? Mamão. Por quê? Porque foi uma educação que foi um hábito que foi gerado. Eu como mamão, se surpreenda, eu como isso. Mas, por quê? Porque eu não gosto, mas sei os benefícios que tem nisso. Então a educação nutricional, ela é isso, é você passar para o seu filho o que é saudável, o que é bom e principalmente o porquê que ele vai estar consumindo isso. Nós temos tempos para várias coisas, principalmente para os nossos afazeres diários, principalmente para os nossos afazeres cotidianos, né? Ou até mesmo para a nossa vaidade pessoal, mas muitas vezes nós negligenciamos esse que é considerado o quê? Um tesouro, uma herança, um dos melhores presentes que Deus pode dar na vida de um casal, ok? E o que significa isso? Olha só, o mapa da obesidade, segundo a OMS, ela fala assim, que hoje no Brasil, aqui na região de São Paulo, cerca de 38,8% das crianças são obesas, certo? Consequência disso, alguma patologia, alguma doença vai surgir desse quadro clínico, certo? Aí nós temos aqui que 50,45% dos adultos são sobrepesos e obesos. O que isso mostra, gente? Que a criança leva os hábitos até a vida adulta.
Pais, não se enganem que quando seus filhos ficarem adultos, eles vão mudar os hábitos alimentares deles. Pelo contrário, vai ser muito mais difícil. Adultos, não se enganem que vocês vão mudar os seus hábitos ou que vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas e seus filhos não vão fazer isso, porque não tem como. Nossos filhos, eles são uma página em branco. Deus nos dá a eles como um presente em branco, certo? E nós determinamos como vai ser o estilo de vida dele, como vai ser até mesmo a influência nas escolhas que eles vão ter. Para vocês entenderem mais ou menos como funciona isso, vamos falar do açúcar. Por que eu falo tanto? Por que eu vou enfatizar o açúcar hoje? Eu vou enfatizar o açúcar hoje por dois motivos. Primeiro, porque ele é um dos alimentos mais consumidos por criança. Bom, me diga aqui as crianças, quem nunca comeu açúcar? A Melissa até baixou a cabeça. Tô brincando, mesmo. Quem nunca comeu açúcar? Todo mundo já comeu açúcar. O açúcar, ele é bom? Existem os benefícios dele, sim. Existe a energia que ele traz, existe a resposta imunológica que a gente desenvolve, existem várias outras coisas. Mas eu quero falar para vocês de 8 malefícios que o excesso de açúcar faz. Não que a quantidade de açúcar faça. Tem como você não comer açúcar? Não. Se você come fruta, você está comendo açúcar, tá? Nós temos ali um derivado que é a frutose. Se você come uma batata, você tem um carboidrato ali que também é convertido em açúcar. Então os alimentos, eles têm uma porção regrada de açúcar já derivada deles. Mas vamos entender o que eu falo sobre o açúcar refinado. Primeira coisa, ele não alimenta. Você pode comer açúcar e depois de umas 2 ou 3 horas você vai estar com fome ou com ansiedade ou uma agitação querendo mais. Existem alguns estudos que até falam que ele é viciante, né? Que você, e eu acredito nisso, viu? Segundo, quando ele é ingerido dos outros alimentos, ele aumenta a acidez estomacal, prejudicando principalmente a nossa digestão. Por este motivo, vocês sabem que hoje a gente vai ter um almoço especial aqui. E nesse almoço vocês vão ver que a gente tentou fazer diferente. Por que fazer diferente? Para que seja estimulado, para que a gente faça o correto, né? Por que não vai ter sorvete? Porque o sorvete impede a digestão do nosso alimento, certo? Por que não vai ter refrigerante? Porque impede a digestão do nosso alimento, certo? Quarto motivo, ele causa fermentação, principalmente em relação às sobremesas. 5. Afeta os órgãos, pois trabalha direto na transformação de gordura e ajuda a desenvolver a obesidade. 6. No intestino destrói as bactérias que são boas e ajuda a prender o intestino. 7. Deprime o sistema imunológico. Vocês puderam ver aqui na frente imediatamente o que ele faz com o sistema imunológico. Ele baixa a nossa imunidade. 8. Inibe a produção de enzima digestiva, tá? E dificulta a absorção da proteína. E 9. Alimenta células cancerígenas, que são algumas células específicas. Esses são os efeitos que o açúcar traz numa alimentação. Vamos transformar isso, já que hoje é um dia especial para crianças, vamos transformar isso para crianças. Pais, eu vou colocar alguns dos alimentos que, se você estiver perdido e falar, nossa, e agora, o que eu vou comer? Existem muitas opções para comer, mas eu vou colocar alguns alimentos que você deve pensar com carinho para retirar da sua lista de compras, certo? Dentre os piores alimentos para uma criança está o refrigerante. O refrigerante, eu só vou falar do açúcar, não vou falar nada mais relacionado, vou falar de açúcar e gordura. Dentro de um refrigerante, uma lata de 350 ml, que uma criança toma brincando, ela contém cerca de 9 colheres de açúcar, né? Então, tem criança que não come se não tomar uma latinha de refrigerante. Vamos calcular 9 colheres. E aí a gente vai calcular isso por mês, dá a média de 5 copos e meios, 1,1 kg de açúcar que a criança ingeriu no mês, desnecessariamente. Isso também não quer dizer que ela só tomou isso e não comeu açúcar de nenhum outro lugar, né? Porque às vezes ela também consome de outro lugar. Pensa comigo,
Se meia colher de açúcar derrubou o André, 9 colheres de açúcar vai fazer o quê em uma criança? Bem, não vai ser, né? Vamos lá. Segundo alimento, sucos industrializados. O suco industrializado, a média que você tem aí de açúcar por caixinha é muito maior do que uma fruta, muito maior do que você pode consumir durante o dia todo. E isso é um mito muito forte, porque tem muita mãe que fala assim, ou muita mãe, muito pai, muita avó, muito tio, muita tia, né? Muitos adultos que falam que, bom, ele não toma refrigerante, mas ele só toma suco de caixinha. Os malefícios são paralelos, não dá para dizer o que é pior, né? Porque a quantidade de açúcar é praticamente a mesma. Ok? Vamos lá. Biscoito recheado. O que isso interfere na alimentação de uma criança? Cada pacote de biscoito recheado equivale assim, a porcentagem de uma composição nutricional de torno de 8 pães franceses. Certo? Então, um pacotinho, quando eu dou lá para o lanche, às vezes na correria mais prático, né? Pega um suquinho de caixinha, um pacotinho de biscoito, ok, pode levar para a escola. E aí, eu estou dando aí para ele consumir uma ingestão calórica absurda, sem falar na quantidade de gordura, são 30 gramas de gordura. Vocês conseguem ver na imagem que tem o açúcar embaixo e a gordura em cima. Essa é a quantidade que eu dou para a criança consumir durante muitas vezes o seu lanche, ou lanche da tarde, ou coisas parecidas. O que isso afeta principalmente como um lanche para uma criança que está na escola? Aprendizado, ela vai ficar sonolenta, ela vai ficar sem ânimo, sem vontade, e a inteligência dela vai ser comprometida devido à falta de capacitação que ela está tendo para desenvolver as atividades dela ali. Salgadinhos e frituras. Essa é a quantidade que tem em um pacotinho. Eu não coloquei a marca, mas vocês devem imaginar. Um pacotinho de batata frita, de chips, ou biscoito, o que for. Essa é a quantidade de óleo. Eu acho que, em sã consciência, nenhuma mãe pegaria meio copo de óleo e daria para o seu filho beber, certo? Mas inconsciente a gente vem trazendo isso através da alimentação. Sorvete. Olha só a quantidade de açúcar que tem em um sorvete. Cada tabletinho desse equivale a uma colher de sobremesa. Então, são algumas que eu tenho. Lógico que esse é um pote de 300 ml, mas eu tenho uma quantidade absurda aí de sorvete. Por que eu estou falando isso para vocês? Muitas vezes nós nos diferenciamos de todo o pessoal, nos diferenciamos com hábitos alimentares melhores, né? Dizemos que nós não consumimos carne de porco, nós não bebemos bebida alcoólica, não fumamos, mas 30% da nossa alimentação, é uma estimativa média, ela está comprometida, e ela está comprometendo principalmente a nossa espiritualidade. Dentro do texto fala muito claro. Abra em Filipenses 4, versículo 8. Em Filipenses no verso 4, versículo 8, fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Muitas vezes a gente tem prestado muita atenção em ler a Bíblia, em estudar a lição, em fazer vários atos que realmente agradam a Deus. Mas a nossa alimentação, ela não tem sido pura, ela não tem sido digna, ela não tem sido aprovada por Deus. E a gente pensa assim, mas, bom, isso não vai fazer diferença na minha vida, vai fazer muita diferença. Nós temos a reforma de saúde como um dos princípios nossos. É uma doutrina nossa, é algo que deve ser executado. Porque se não for
a nossa mente, ela é nublada, ela é entorpecida. O açúcar, principalmente o açúcar, ele tem a função principal de entorpecer a nossa mente. Qual que é a consequência disso? A minha conexão e a minha comunhão com Deus. A nossa espiritualidade, ela está totalmente voltada à nossa alimentação. Se você não acredita, faça um teste. Fique um dia só comendo coisas que você sabe que vai fazer mal para a sua saúde. Tente orar, tente louvar, tente ler alguma coisa. Dificilmente você vai conseguir se concentrar. Agora faça outro teste. Faça um jejum de frutas, cereais e água. E você vai ver que a sua mente vai ficar clara. Que você vai conseguir conversar com Deus e até mesmo escutar a voz de Deus. A nossa dificuldade como cristão muitas vezes é saber que tem alguma coisa que está faltando, mas a gente não quer pagar o preço. Eu mudo tudo, mas deixar de comer isso, eu não posso fazer. Irmãos, infelizmente a palavra ela é bem reta, ela é bem direta. Não existe ninguém quase salvo. Uma pessoa quase salva é totalmente perdida. Uma pessoa que quase se alimenta bem, não se alimenta. Uma pessoa que quase consegue o objetivo, não consegue o objetivo. A alimentação, ela vai influenciar sim na sua espiritualidade, mas não só na sua espiritualidade, mas nas pessoas que estão perto de você. Por quê? A gente sempre fala, né? Pregai o evangelho, se possível usar palavras. Mas o nosso testemunho, aquilo que a gente está comendo, aquilo que as pessoas estão observando, ela conta muito mais do que às vezes você ficar horas e horas ali conversando. Como que deve ser a alimentação? Eu já falei como não deve ser a alimentação. Como deve ser a alimentação é a coisa mais simples que existe. Se você tem um conceito que uma dieta vegetariana é horrível, sem gosto, sem suculência, você não comeu a moqueca da Silvia. E hoje você vai ter a oportunidade de fazer isso. Então, meu estrogonofe da Alessi, senão ela vai ficar brava, né? A alimentação vegetariana, ela pode ser gostosa sim. E a regra dela, ela é baseada aqui em grãos, frutas, sementes, vegetais e leguminosas. Isso é o prato que deve ser abundante dentro da nossa alimentação. Se você acha que comer grãos, frutas, essas coisas é caro, foi feita uma pesquisa que uma alimentação natural, sem produtos carnes ou derivados de leite, ela pode economizar até 30% do seu orçamento, mesmo você consumindo produtos nobres, castanhas, entre outras coisas mais. Então, vale a pena tentar, principalmente se você gostar e quiser aí ter uma opção saudável. Eu coloquei para vocês, para finalizar, porque eu prometi que eu vou finalizar até meio-dia, falta 5 minutos. Para finalizar, eu coloquei 3 mensagens. Uma para o pai e para a mãe, daquilo que Ellen White nos fala. Uma para a mãe e uma para o papai. Vamos lá, mamãe e papai. Ao passo que ensine as crianças a dominar o apetite e comer segundo as leis da saúde, convém fazê-las compreender que estão privando apenas daquilo que seria prejudicial. É muito importante que quando você for dar um alimento para o seu filho, você explique o porquê ele não pode comer aquilo e ensine que aquilo ali vai ser tóxico para o corpo dele. Eles rejeitam coisas nocivas por outras melhores. Então você sempre dá a opção. Você está deixando de comer isso aqui, porém você vai comer isso aqui que vai fazer muito melhor. É isso que a gente chama de educação nutricional, que Ellen White já vem falando aí há muito tempo na Ciência do Bom Viver, página 383 e 385. Pais e mães, que a mesa seja convidativa, atraente, sendo provida de boas coisas que Deus tão generosamente nos proporcionou. Seja a hora da refeição um tempo de alegria e feliz. E ao desfrutarmos os dons que nos são concedidos, retribuamos com grandes louvores e Segunda, pais. Existe uma mensagem para vocês especial, que é: inicie os pais uma cruzada contra a intemperança. O que é intemperança na alimentação? Comer demais,
comer desnecessário, comer alimentos sem procedência, sem intenção de ser positivo para o nosso corpo? Em seu próprio lar, nos princípios que ensinam os filhos a seguirem desde a infância e poderão ter esperança do êxito. E para as mães, qual que é a mensagem que eu separei para vocês? Mães, vocês têm grande influência no lar, porque é dada a gente um papel especial. Desde a parte da preparação, lógico que existem pais que cozinham tão bem quanto mães. Mas a mãe tem uma forma especial de introduzir essa educação nutricional. E olha só, as mães que satisfazem os desejos dos filhos com detrimentos da saúde e de uma disposição feliz, estão lançando sementes. Estão lançando sementes do quê? Daninhas, que hão de germinar e dar fruto. Ok? A condescendência consigo mesmo cresce com os pequenos, e tanto o vigor físico como mental são assim sacrificados. As mães que assim fazem ceifam com amargura a semente que semearão. Vêm os filhos crescer, tanto mentalmente como no que respeita ao caráter, incapazes para desempenhar um papel nobre e útil na família e na sociedade. As faculdades espirituais, mentais e físicas sofrem sob a influência de uma alimentação não saudável. A consciência fica entorpecida e diminui de suscetibilidade às boas impressões. Se você tem interesse que seu filho saiba que Deus é o caminho, que Jesus é a nossa salvação e que isso realmente é o caminho que ele deve seguir para o resto da vida, não entorpeça a mente dele. Deixe que Deus consiga atingir a mente dele. Existem muitos pais que nós consideramos tóxicos, que eles estão numa prisão contra a alimentação, que eles estão ali numa zona de conforto, onde eles não querem mudar. E por incrível que pareça, no ato ou inconsciente ou não, eles puxam as crianças para essas prisões. Então, são consequências do quê? De uma alimentação, eu sei que isso é errado, eu vou fazer porque eu quero comer, consequentemente, o meu filho vai comer, meu marido vai comer, todo mundo vai comer e todo mundo vai ser entorpecido aqui. Essa é uma prisão que precisa de muita oração e jejum para ser liberta. Não é fácil. Digo para vocês que a alimentação é uma das coisas mais difíceis da gente mudar. O objetivo desse almoço de hoje, gente, é mostrar para vocês que existem formas da gente se alimentar da maneira correta. E como comunidade, nós, como adventistas, devemos ajudar um ao outro. Os nossos almoços aqui na igreja devem ser um ponto de encontro onde a gente vai falar sobre alimentação e vai trocar receitas saudáveis. Vai trocar informações que realmente valem a pena um para o outro. Por isso, hoje na alimentação que vocês vão estar conosco, vocês vão ver que existem várias opções saborosas, várias opções bonitas. Nós temos uma mesa de fruta muito bem decorada, nós temos pratos principais muito bem elaborados, mas principalmente saudáveis, que não vão acabar com o nosso sábado, que não vão nos deixar pesado no restante do sábado e muito menos chegar no final do dia como se fosse outro dia qualquer, ok? Finalizo com vocês com essa mensagem aqui. A lista de compras dos alimentos dentro da sua casa deve se tornar um documento espiritual, refletindo o grau de envolvimento dos pais com aquela que é a maior herança que se pode deixar para os filhos, os hábitos saudáveis. Abra sua Bíblia em Tiago 4, versículo 17. Em Tiago 4, versículo 17, fala assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. Você acredita no que eu falei hoje? Você acredita no que eu falei hoje? Sim. Ótimo. Você está disposto a mudar pelo que eu falei hoje? Eu já estou mudando. Amém. Eu já mudei faz tempo. A
acreditar, gente, na mensagem, acreditar que faz mal, acreditar em tudo, até os demônios acreditam. A questão é, a mudança, ela parte de uma escolha, e essa escolha, ela é difícil, ela é dolorosa, mas se você está disposto a isso, peça insistentemente, peça muito a Deus para que Ele te dê força, para que Ele te capacite. E se você não conseguir, jejue até você conseguir, porque eu tenho certeza que no final você vai escutar a voz de Deus, você vai escutar Deus falando com você. Há quanto tempo faz que você não escuta a voz de Deus? Há quanto tempo você não sente aquela sensação boa, sabe, de ter um problema e ver que Deus conduziu isso da melhor forma possível? Para escutar a voz de Deus, a nossa mente tem que estar limpa. E para estar limpa, o nosso corpo tem que ser alimentado com alimentos saudáveis e de boa procedência. Ali já vai cantar agora. Se você realmente tem esse desejo, que você fique em pé e entregue a Deus todas essas dificuldades. Que você realmente tenha uma conversa com Ele agora, no sentido de mudança. Que essa não seja mais uma mensagem qualquer e que não seja mais uma mensagem que você vai ouvir e amanhã você já vai fazer diferente. Que isso realmente possa ter tocado o seu coração e ter te trago mais para perto de Deus.